A publicação iterativa é um recurso que permite a criação de conteúdos onde os leitores possam interagir com esse conteúdo através de uma interface de chat, que vai ser definido através das alternativas, ou seja, conforme a alternativa que o leitor vai escolhendo, o conteúdo vai sendo disponibilizado. Isso pode ser aplicado, por exemplo, numa literatura técnica, em manuais, de usuários, newsletters, folhetos interativos, landing pages, posts. Para isso, nós vamos então criar uma publicação interativa, clicando em adicionar nova publicação. Nesse nosso exemplo, vamos criar um, um passo a passo, um guia para uma primeira viagem internacional. Nós vamos utilizando o mesmo conceito de exemplo que nós utilizamos nos outros pontos dentro do IntelliChat. Então, vamos colocar aqui, primeira viagem internacional, salvar e criar o conteúdo. Portanto, o nosso próximo passo vai ser a definição deste conteúdo. E dentro da publicação iterativa, essa definição de conteúdo, ela é feita através da adição de blocos de conteúdos. Nessa adição de blocos, nós vamos criando a cada bloco o conteúdo que nós vamos desejar que seja exibido e criando as conexões entre esses blocos. Para isso, então, vamos criar um bloco aqui de guia básico, como o meu primeiro conteúdo. Para isso, eu posso inserir um texto que eu queira disponibilizar, bem como também colocar as alternativas abaixo, exibir campos ou exibir questionários. Dentro dessa inserção de texto, ele pode ser totalmente editado. Vou colocar aqui um exemplo. Primeira viagem internacional. Guia básico. E esse vai ser o meu primeiro tópico. E eu vou colocar um texto aqui, falando um pouco do que vem a seguir dentro deste meu guia básico. Por ser um título de tópico, eu vou querer, por exemplo, aqui, deixar ele destacado. Vou colocar um bold, posso também alterar a cor do texto, vamos colocar aqui um azul, essa primeira linha, primeiro aqui eu não alterei. Posso também aumentar o tamanho da fonte, por ser um tópico, posso colocar aqui um item, né, aumentar o tamanho da fonte. O que mais eu posso colocar aqui? Posso inserir uma imagem, eu posso inserir um vídeo, fazer incorporação de um vídeo, inserindo o link dele, por exemplo, um link do YouTube. E eu vou precisar aqui, obrigatoriamente, definir algumas alternativas para que depois eu consiga salvar. Se eu for, por exemplo, em salvar, ele não vai deixar, porque todos os campos são obrigatórios. Então, já num primeiro momento, nós precisamos definir algum direcionamento para nesse bloco de conteúdo. Então, eu já vou colocar aqui algumas das opções que eu vou criar a seguir em outros blocos de conteúdos. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui passagens e hospedagem. E eu posso ir adicionando também. Nós vamos trabalhar com passagem, hospedagem, vamos colocar aqui roteiro. E vamos clicando em mais para ir adicionando. Vou colocar um aqui de seguro viagem. Viagem. E aqui são os direcionamentos, o que eu quero fazer. E eu vou colocar aqui também um de finalizar. Que vai ser importante eu dar a opção para o meu usuário se ele quer finalizar o conteúdo. E quando eu informo a finalização do conteúdo, eu posso informar aqui como esse conteúdo vai ser finalizado, um texto, né? Obrigada
Obrigado. Vamos botar um obrigado. E eu posso dizer também que esse conteúdo gerado vai ser enviado por e-mail e também se vou dar a opção de salvar o conteúdo gerado. Quando eu tenho essa opção de enviar por e-mail, a autenticação inicial, o campo, o tipo de e-mail identificação tem que ser informados. Então, eu tenho uma opção também de capturar o e-mail do meu leitor para que esse e-mail seja utilizado dentro da minha configuração. Então, eu só vou retirar aqui, depois a gente configura e vamos salvar. Aqui. Vamos ver. Faltou aqui. Vamos colocar aqui, a gente precisa colocar também um texto que vai ser exibido antes da pergunta, né? O que você deseja ver? Exemplo. E aí sim ele deixa salvar. Este campo aqui é obrigatório. Portanto, já temos um conteúdo, um bloco de conteúdo criado. Vamos adicionar mais um. E eu vou colocar o nome aqui de passaporte. Vou fazer a mesma configuração. Passaporte, também vou colocar aqui em bold, em azul e a letra em tamanho 13. E vou colar aqui um texto. O texto que eu trouxe na formatação, que eu tinha colocado anteriormente. Nesse caso aqui, eu vou retirar a formatação e deixar apenas para o texto, só para o texto superior. E da mesma forma que eu fiz a configuração do outro, eu também vou fazer a exibição dos campos. Quais campos que nós temos aqui para exibir? Então, eu vou colocar aqui a opção roteiro, hospedagem, fazendo a adição dos blocos. Passagens, seguro viagem e uma de fim. É importante ressaltar que sempre nós vamos ter apenas 5 opções para serem escolhidas dentro dos blocos. Então, aqui essa eu já vou também deixar configurado o fim de conteúdo. E aqui precisamos colocar o texto, né? Quero. Deseja. O que você deseja? E vamos salvar o conteúdo. Conteúdo salvo.